Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Hoje eu te pergunto: qual é o teu problema? Qual tem sido o teu pedido para o Senhor? O que tu gostaria que Jesus resolvesse na tua vida? Hoje, esse mês, enfim, este ano, qual é a tua pendência que tem te incomodado, te tirado do sono, tem te deixado ansioso, perturbado? O que? Assim como essa mulher que tinha uma situação terrível na sua casa, porque ela tinha uma filha endemoniada, e como ela mesma diz, estava sofrendo muito. Nós sabemos a quem nós devemos recorrer, amém? E ela foi exatamente, ela sabia para quem ela deveria recorrer, e ela foi direto a ele, ela foi direto em Jesus. Ela não foi pedir para esse ou para aquele ou para os deuses cananeus, porque ela não era judia, ela não compartilhava, vamos assim dizer, da mesma religião e da mesma crença, mas alguém disse para ela que vinha um Jesus que estava vindo ali para a cidade e que era uma pessoa que estava fazendo milagres aonde passava, e ela logo se lembrou dessa situação difícil que ela estava passando. E nós precisamos disso, amados. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, tendo um problema que a gente não consegue resolver, ou que até onde a gente podia ir humanamente falando, tudo que muitas vezes nós podemos fazer, nós fomos, foi o nosso limite. Agora então nós precisamos recorrer àquele que nós sabemos que pode resolver, no caso aqui, Jesus. E ela foi direto para ele e expôs o seu problema. E é isso que nós precisamos fazer muitas vezes, é ir a Jesus e expor o nosso problema. Não importa qual é a minha origem, não importa aquilo que eu tinha para trás, o que importa é que eu reconheço que Ele é a única pessoa que pode resolver o meu problema. Muitos que vieram para Jesus vieram pela dor, ou seja, por causa de um problema, por causa de uma situação difícil. Nem todos vieram simplesmente pelo amor, muito pelo contrário, a maioria veio pela dor, como a gente fala. E muitas vezes nós também, quando temos um problema, temos uma situação, a gente liga para a amiga, liga para a mãe, liga para o pai, como eu conheço algumas pessoas que infelizmente colocam no Facebook, enfim. E não vão a quem realmente pode resolver o seu problema, que é Jesus. Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Nós precisamos ir a Ele, independente do que é a minha origem, a minha vida passada, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. O fato de reconhecer que Ele é o único que pode resolver já está valendo. Muitas vezes nós nos sentimos indignos de entrar e de estar na presença de Jesus. Mas nós precisamos fazer como ela. Falou com Ele, Ele não deu atenção, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Às vezes o que nós precisamos é simplesmente nos humilhar na presença daquele que pode resolver o nosso problema. Quantas vezes o que o Senhor está esperando de ti é que tu reconheça que tu precisa dele para resolver o teu problema. Que tu não vai conseguir na força do teu braço, que tu não vai conseguir fazer porque tu acha que tu é capaz de resolver, mesmo que tu tenha capacidade intelectual, financeira, enfim, Deus é que é por nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar.
É Ele que é responsável, Ele que advoga as nossas causas. Então, se nós nos humilharmos verdadeiramente, nos colocarmos na presença daquele que pode resolver o nosso problema, Ele vai resolver. Mas eu preciso me ajoelhar na presença dEle e entregar o meu problema a Ele. Independente de quantas vezes eu tenha que ir falar com Ele desta maneira. Eu fui uma vez e não resolveu, glória a Deus, vai quantas vezes teu joelho aguentar e vai na presença do teu Deus. É Ele que vai resolver o teu problema. Ela foi insistente, porque ela tinha fé, ela cria, ela tinha certeza de que somente Ele poderia atendê-la. E é muitas vezes isso que nos falta, é a certeza de que só Deus pode resolver o nosso problema, só Jesus pode resolver. Muitas vezes, é exatamente como eu falei, muitas vezes nós achamos que nós vamos poder resolver. Não, isso aqui eu vou lá, corro, falo com fulano, falo com Bertrano, e as coisas não desliam, e as coisas não andam, e a gente fica achando que está faltando falar com alguém, e não lembra que esse alguém é aquele no qual eu vou no meu secreto, vou lá, me coloco de joelhos, é esse alguém que vai resolver o meu problema. E nós precisamos ser persistentes como ela foi, insistente, mas também precisamos de fé, amados. É a fé, porque foi isso que ele disse para ela, a sua fé. É a fé, que é a certeza das coisas que nós não estamos vendo. Que é a certeza de que esse Deus, de que esse Jesus vai resolver o meu problema. Nós não vimos Jesus, nós não conhecemos Jesus pessoalmente, nós não vimos nada do que a palavra diz que aconteceu. Nós cremos simplesmente pela fé que todas as coisas que estão descritas aqui verdadeiramente aconteceram. Amém? E nessa mesma fé que a gente crê, a gente tem que crer que Ele também é o único que pode resolver os nossos problemas. Foi essa fé que ela sabia. Quando ele estava na cidade, ela logo se lembrou e disse: eu vou nele. É Ele que tem feito milagres e é com Ele que eu preciso falar. E ela foi insistente, até que Ele a atendeu. Mesmo quando ela foi confrontada, porque Ele disse que Ele não tinha vindo para os outros, a não ser para os filhos de Israel. Ela não se intimidou. Ela sabia que ela não era prioridade para as coisas que Ele tinha que fazer. Mas ela persistiu e resolveu então clamar. Ela clamou na presença dele. Às vezes nós, como eu já disse, nós às vezes não nos sentimos dignos. Sabemos que não nascemos judeus, sabemos que não fazemos parte, mas o Senhor nos adotou. A palavra diz que nós somos adotados a partir do momento que aceitamos Jesus, nós somos adotados na família de Deus. Então, nós podemos ser aquele filho adotado, mas só que o filho adotado hoje não, sempre, ele tem prerrogativas de filho legítimo. E nós precisamos então nos portar como tal. E ela persistiu e clamou a Jesus. Ao invés de ficar lamentando que, eu não faço parte, eu não posso, não deu, eu falei uma vez, mas ele não me atendeu. Não, amados, nós temos que ter persistência, nós temos que ter insistência, ao invés de ficar lamentando, reclamando, murmurando. Nós temos que reconhecer que Ele é digno de ser louvado, louvá-lo e clamar a Ele até que nós sejamos atendidos. Enquanto a tua causa não estiver resolvida, não tiver uma resposta, o Senhor tem uma resposta. Persista, continue com a tua causa na presença de Deus. E mesmo diante dos argumentos, ela continuou com a sua fé e com a certeza de que Jesus era o único que podia resolver. Então tu imagina que vai passar aqui uma pessoa ali na frente que é a única que pode resolver todos os problemas da tua vida. Tu vai aceitar o primeiro: olha, eu não vim aqui para falar contigo. Não, eu não vou aceitar, eu vou ficar em volta dele. Não, mas é que a minha causa não, mas eu vim aqui para tratar só com os fulanos. Não, mas eu sei que o Senhor é o único que pode também resolver o meu problema. Porque percebam, amados, que em nenhum momento ele disse não para ela. Ele simplesmente lembrou a ela que ela não tinha, talvez, o direito de estar pedindo, mas ele não disse que não ia fazer o que ela estava pedindo. Exatamente essa persistência, por isso que a nossa vida espiritual ela deve ser de perseverança, de persistência, de insistência, de constância. Porque quando nós abrimos mão dessas coisas, nós estamos abrindo mão de estar com Jesus. Se eu sei que Ele é o único que pode transformar a minha história, que pode transformar a minha situação, nós vamos permanecer insistindo até que Ele nos responda.
responda, até que Ele nos atenda. Porque Ele tem resposta, amados. Às vezes pode parecer, será que Ele vai ter resposta para mim? Tem sim. O Senhor tem 3 respostas sempre para nos dar. É sim, não e espere. Muitas vezes nós não aceitamos o sim, não aceitamos o não e não aceitamos o espere. É isso que muitas vezes acontece. Por isso que a gente muitas vezes desiste de ficar buscando o Senhor e começa a fazer as coisas por nossa conta. Tanto é que Ele respondeu a ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Da mesma forma que também aquele centurião chegou diante do Senhor e disse que precisava de uma cura para um soldado dele que estava muito enfermo. E Jesus disse: então vamos lá ver o teu soldado. E o centurião: não, o senhor não precisa ir lá. O senhor tem autoridade. Ele reconheceu a autoridade de Jesus naquele momento e disse: envia a tua palavra e o meu soldado vai ser curado. E o próprio Jesus se espantou com a fé daquele centurião e disse: olha, Deus, ele está curado. Ou seja, o Senhor não precisa tocar na tua vida, o Senhor não precisa necessariamente aparecer na tua frente. Ele envia a cura, Ele envia a tua libertação, Ele envia tudo que for necessário. Tu vai estar orando e as coisas vão estar acontecendo instantaneamente, como aconteceu com a mulher cananeia. Mas para isso nós precisamos ter a persistência, buscar na presença do Senhor, nos humilhar na sua presença e pedir a Ele até que nós tenhamos a resposta que nós precisamos. Muitas vezes nós desistimos no meio do caminho porque está demorado, porque não foi, porque não sei o que. Será que não é porque o Senhor quer tratar o teu coração para que tu possa entender da necessidade que tu tem e a tua dependência dEle? Muitas vezes nós precisamos ser tratados nisso também, amados. A ser dependentes do Senhor Jesus. Em Hebreus 11:6 diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos, amados, trabalhar a nossa fé, crer mais em Jesus, crer mais em Deus do que em mim, ou nas circunstâncias, ou nas situações, mas crer naquele que fez os céus e a terra e tem nos acordado todos os dias, que chama as estrelas, cada uma pelos seus nomes, e sabe o nosso nome e escreveu a nossa história. Esse é o nosso Deus. É nele que nós devemos colocar toda a nossa confiança. Mas nós precisamos seguir o mesmo caminho que essa mulher que obteve a sua vitória. O caminho da humildade, da fé, da adoração, do amor, da perseverança, do reconhecimento. Muitas vezes nós nem reconhecemos que Deus é o único que pode realmente nos trazer livramentos. Nós precisamos reconhecer o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Ele realmente é o Senhor da tua vida. Ele realmente é aquele que tem ditado como deve ser o teu andar. Que nós possamos nesta noite, amados, refletir sobre isso. Qual é o teu pedido? Para quem tu tem colocado? Tu tem te humilhado mesmo na presença do Senhor para pedir aquilo que tu precisa? Tem mesmo buscado com adoração, com fé, com clamor na presença daquele que é o único que pode te dar a resposta correta dos teus problemas? Tu tem murmurado, tem falado com todo mundo e não tem buscado verdadeiramente? Será que tu tem sido perseverante em estar na presença de Deus até obter a tua resposta definitiva, devido à demora, ou o Senhor dizer que agora tu não faz parte desse, tu já sai desistindo? Ela não desistiu diante de todas as colocações que Jesus fez, que ela não era digna, que ela não era do povo, enfim. Ela continuou insistindo porque ela sabia que Ele era o único que poderia. Que nós possamos ter isso no nosso coração